pastor Daniel, pastor Dino César, pastor Israel, pastor Sebastião Joy, pastor Rômulo, pastor Geniel, pastor Paulão, também, pastor Hélio, né? Está nos prestigiando aqui com a sua presença, né? Muito obrigado pela presença de vocês. E o pastor Fábio está aqui à frente, né? Está aqui à frente, muito obrigado. Quero convidar o pastor Daniel, pastor da igreja local, para vir até aqui à frente. E o pastor Geniel vai estar, né, nos dando uma palavra e logo após vai estar orando, né, para que assim possamos dar continuidade ao nosso culto. Então, ele, por favor. Nossa graça, Pai do Senhor Jesus, seja com todos, amém? Amém. É um prazer poder estar aqui com os irmãos. Falamos hoje pela manhã da alegria da nossa igreja, receber aqui a Assembleia da nossa associação. Há reuniões abençoadas, inspirativas, palavras que realmente edificam o nosso coração. Estamos agora na expectativa pelo dia do apóstolo Vanderlei, mas é um prazer recebê-los aqui, tá? Nós trabalhamos, nossa igreja se empenhou em uma oração, para que essa Assembleia fosse uma Assembleia realmente sob a direção do nosso Deus. Nós temos observado que Deus tem dirigido essa Assembleia, e nós estamos alegres por isso. Na nossa igreja, todas as reuniões de oração, elas estão orando, colocando a Assembleia, o presidente, a diretoria, que ele estaria aqui pregando, as igrejas que estariam aqui, na direção do nosso Deus. E nós louvamos ao Senhor por isso e agradecemos a nosso Deus por estar conduzindo essa Assembleia. Sejam bem-vindos aqui no templo da Terceira Igreja Batista Libério. É uma honra recebê-los aqui. Né? Vamos então orar, vamos agradecer a Deus. 2018 para lá. Ano que vem é em Xerém. Não, esse ano é em Itaguaí. Ano que vem em Xerém. E em 2017, provavelmente, Raposo, né? Teresópolis, né? Teresópolis. Então é para 2018 ou 2019. Nós vamos, se os irmãos assim aprovarem, nós vamos encaminhar o pedido à convenção. Os favoráveis, né, digam sim. Sim. Alguém contrário? Por favor, levante a mão. Não temos, né? Ok. Chegou aqui assinado por 3 pessoas. São Batista Pioneira. Trabalho esse que foi iniciado pelo pastor Daniel, né? Então eu quero convidar o pastor Sebastião Joy, que estava aí agora, né? O pastor Daniel, para vir aqui à frente. Nós temos ali algumas fotos, né? O pastor Hamilton Vargas também esteve lá presente ontem, né? O pastor Daniel foi que iniciou o trabalho lá, e agora, né? O pastor Sebastião Joy assumiu o trabalho ontem. Nós tivemos ali um grupo novo de pessoas, né? Visitantes no trabalho ali, e a nossa oração é que o pastor Joy venha colher muitos frutos desse trabalho que foi iniciado lá em Mitilene. Os irmãos que passarem por ali, né, em viagem, pode chegar até lá. O pastor Joy vai estar recebendo os irmãos lá na Missão Batista Pioneira ali. E sem dúvida alguma, como o pastor Hamilton Vargas disse ontem, muito em breve nós estaremos organizando uma igreja ali naquele local. Não há trabalho batista ali nesse bairro. São mais ou menos 5 a 6 mil pessoas. O morador nos informou ontem lá. E o pastor Daniel vai estar orando, né, neste momento, né, pela vida do pastor Sebastião, né, Joy, que está assumindo esse trabalho ali naquela localidade. Nós também queremos agradecer a TV Batista, né, o irmão Paulo, né, junto com a irmã Virgínia, estiveram ontem lá na Missão Batista, registraram tudo, e os irmãos podem até depois estar acessando. A TV Batista é um canal, né, web da nossa Convenção Batista Fluminense. Coloca ali para mim, por favor, né,
A TV Batista é o canal da nossa Convenção Batista Fluminense. E lá no seu computador, né, você digita lá www.tvbatista.com.br e você terá todas as informações da nossa convenção, do Campo Batista Fluminense. E você que é empresário, profissional liberal, comerciante, que quiser, né, colocar uma propaganda na TV Batista, é só procurar o Paulo, né? Esse irmão que está aí, né, registrando tudo aqui. Procura o irmão Paulo ao final do culto, né? Entre em contato com ele e ele vai te atender prontamente, né, para que você possa colocar lá o anúncio da sua empresa, do seu comércio. E os pastores que aqui estão, se quiserem fazer, né, um programa também na TV Batista, procura o Paulo, né? Procura o Paulo, que ele vai passar tudo para os irmãos. TV Batista e o Escudeiro Batista também, né? O irmão Paulo e a irmã Virgínia são da liderança do departamento de comunicação da nossa convenção. Vamos orar então? O pastor João vai dar uma palavra aos irmãos e falar do projeto que ele tem lá agora junto com a sua família para aquele campo. Graças a Deus, irmãos. Amém. Alegria estarmos juntos nessa noite. E ontem foi uma grande festa com esse pastor Fábio, pastor Bruno esteve conosco, pastor Hamilton Vargas esteve presente na reinauguração desse projeto ali em Vitinema, projeto começado pelo nosso pastor Daniel. E junto ali com a minha família nós temos alguns projetos. Foi frisado pelo pastor Hamilton sobre a questão de que não é um templo, não é um local em si que irá fazer que a palavra de Deus seja pregada, que a palavra de Deus seja compartilhada com as pessoas. Mas sabemos que uma estrutura física, como lá, está muito organizada, está muito bem feito, isso com certeza irá nos ajudar. E pensando em propagar o Evangelho como uma forma de se fazer presente na vida daquelas pessoas, daquela comunidade, fizemos alguns projetos ali. O primeiro projeto, junto à minha esposa, que estará liderando um curso de artesanato. Minha esposa, aqui na terceira igreja, os irmãos já conhecem, ela faz arte, ela faz parte do cabelo. E a nossa ideia é promover isso e fazer com que mulheres com uma renda um pouco mais baixa tenham uma oportunidade, mulheres que não trabalham, que possam fazer um mês ou 2 meses de curso, possam conseguir um trabalho. Eu, futuramente, conseguindo, preciso de no mínimo 6 computadores ali que podem ser usados, desde já passar propaganda, se algum irmão tiver um em casa, um camarada, quiser doar para a gente ali, nós vamos fazer um trabalho de inclusão digital para pessoas de meia idade e terceira idade. Nós vamos dar uma oportunidade que as pessoas que nunca mexeram no computador possam sair dali já acessando o nosso canal da TV Batista. Essa é a nossa proposta como um parque social aqui na localidade. E diante disso nós estaremos levando o Evangelho de casa em casa, falando do amor de Jesus e conto com a oração de cada um, conto com a parceria das igrejas da nossa associação, conto com a parceria das igrejas batistas da nossa convenção. Você, pastor, você que esteja vendo essa filmagem, quiser desenvolver um projeto conosco, nós ficaremos muito felizes, porque é um trabalho que começa do zero, não há membro, não há irmãos ainda naquela localidade. Então, o trabalho de fato começa do zero, é desafiador, mas estamos assim muito dispostos para poder de fato compartilhar o que Jesus fez por nossas vidas, para que possa fazer na vida de tantas outras pessoas. Que os irmãos Pai nos acompanhem nessa campanha de oração por esse trabalho. Eu já agradeço as 2 dimensões estaduais, a Convenção Batista Fluminense, essa parceria junto com a Babá, o pastor Fábio aí, pelo convite, acreditar em nosso trabalho. E, irmãos, gostaria também
Nós temos aqui um plano de adoção missionária, de toda a convenção batista fluminense estaduais. E você que deseja ser parceiro conosco, você pode estar ajudando, ofertando mensalmente de 5, 10, 15, 20 reais, 25 reais, 100 reais ou até mais para colocar no seu coração. E se tiver algum irmão disposto que vai estar entregando, pelo menos para que o irmão esteja vendo, orando, pensando, olha, eu posso ajudar essa parceria com missões estaduais. E aqui está a localidade do trabalho que eu gostaria, onde está colocando, e se quiser nos ajudar aí, é só colocar de Missão Batista Pioneiro, estará assim também nos ajudando. Se houver um irmão, levante a mão, a gente vai estar entregando o boleto para o irmão aí que deseja aí, ao menos dar uma olhada aqui para a gente, para pensar. Vamos, por favor, passando aí para os irmãos. Muito bem, meus irmãos. Alguns colegas chegaram agora, né, estão chegando. Nós temos a presença do pastor Márcio, né, da primeira igreja batista em Pádua. Parece que o pastor Márcio chegando. Está ali. Pastor Eli, da terceira igreja batista em Pádua. Pastor Luiz Fernando, da igreja batista em Portela, que ano que vem estará completando 100 anos. A igreja, não pastor não. Esse irmão não quer, não é? Pastor César Sanches, pastor Emílio César, trazemos para a próxima Assembleia a primeira Igreja Batista em Portela, já que estamos comemorando o centenário, né, da igreja, e já começando, né, as comemorações do centenário da Igreja Batista em Portela. A data, dia 30 de abril de 2016, o orador pastor Francisco Jucá, da primeira Igreja Batista em Crianceiros. Eu quero então, nesse momento, né, convidar aqui o pastor Francisco Jucá e conduza, né, o pastor Vanderlei. Vamos recomendar o pastor Vanderlei de lhe dar um abraço de novo do pastor Hamilton, né, que esteve aqui pela manhã e disse que para que estava deixando um abraço ao irmão, né? Pastor Hamilton Vargas, né, que é o nosso diretor executivo, esteve aqui na nossa Assembleia pela manhã, na primeira sessão, e deixou aqui uma palavra e logo após saiu para que pudesse dar atenção também à Assembleia do Noroeste Fluminense, lá em 300, né? Lá em 300. Pastor Francisco Jucá vai estar então, né, apresentando aí o pastor Vanderlei. Tenho a grata alegria de apresentar o pastor Vanderlei. Na verdade, ele já é mais que conhecido por todos nós. É claro que alguns o conhecem por ouvir falar, né? Mas ele é muito conhecido tanto no nosso campo fluminense, e nós temos, além de termos o privilégio de tê-lo como presidente da nossa Convenção Batista Fluminense, também ele agora, a partir de janeiro, tornou-se o presidente da Convenção Batista Brasileira. E além da liderança do pastor Vanderlei,
na nossa denominação. Ele também é um homem de Deus, principalmente, e está envolvido aí na divulgação do Evangelho de Jesus, não somente na nossa querida pátria amada Brasil, mas também cumprindo a exemplo de Atos 1:8, levando o Evangelho até os lugares mais distantes da terra. Então nós iremos orar pelo pastor Vanderlei, pedindo que mais uma vez Deus fale aos nossos corações aquilo que Ele já falou ao seu coração. Ele está acompanhado por dois colegas, o pastor Francisco Barreto e o pastor José Geraldo. Então, assim os irmãos estaremos todos ouvindo a mensagem de Deus, lembrando que o pastor Vanderlei é pastor da Primeira Igreja Batista em Alcântara, certo, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, em Teu nome, para Te louvar, Te adorar, porque cremos e sabemos que o Senhor é o único Deus, Deus vivo e verdadeiro, que fez os céus e a terra e que nos sustenta e que nos salvou pela Sua maravilhosa graça. E aqui estamos, ó Deus, para Te prestar esse culto de gratidão ao Senhor pela nossa Associação Batista Pioneira, esse congraçamento que é tão importante para todos nós. Mas também, ó Deus, queremos Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de reinaugurarmos a nossa missão batista para poder organizar mais um trabalho do Senhor para alcançar mais vidas para o Senhor aqui na nossa região. Que o Senhor possa fortalecer todas as igrejas aqui da nossa Associação Batista Pioneira, cada um dos Teus filhos e filhas que compõem todas as igrejas que fazem parte desta amada e querida associação. Mas queremos, ó Deus, rogar ao Senhor que mais uma vez use Teu servo, pastor Vanderlei, para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos falar. Que seja uma mensagem impactante e que venha nos desafiar para que possamos, em submissão ao senhorio de Jesus, vivermos sempre para a Sua honra e para a Sua glória. E é no nome dEle, que é o nome que é sobre todo nome, que nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço ao pastor Jucá pela apresentação. Cumprimento ao presidente, pastor Fábio, aos irmãos da diretoria, aos pastores, às igrejas, aos queridos irmãos aqui desta associação, por mais esta assembleia, porque o Evangelho do Senhor tem avançado aqui nesta região, a obra de Deus tem prosperado e nós nos alegramos muito com isso. Quero dizer a minha alegria em estar aqui. Eu pastoreei nesta região, na cidade de São Fidélis, quando era uma associação só, Associação Centro. Mas hoje percebo que as duas estão bem grandes para a glória do Senhor, para o bem do Evangelho da Palavra. Agradecemos a Deus porque houve uma multiplicação e o Evangelho tem avançado. Louvado seja o Senhor por isso. Quero trazer aos irmãos o abraço de nossa convenção, Convenção Batista Fluminense, da qual as igrejas aqui pertencem, integram e realizam o trabalho com muita alegria, e tê-los como parte do rol de igrejas cooperantes com a convenção é sempre algo
destacado para a mesma, e como presidente nesse tempo, quero agradecer às igrejas, aos pastores, o empenho, a dedicação e a participação na obra denominacional em nosso campo. Também quero abraçá-los em nome da Convenção Batista Brasileira. O dia 10 de fevereiro, estou na presidência da Convenção Brasileira e é um desafio muito grande. E eu espero que os irmãos orem por mim, porque é realmente um desafio enorme. Esta semana eu preguei em Florianópolis, num encontro de liderança, toda a liderança do Sul, com a Junta de Missões Nacionais e também com a liderança da Convenção Batista Brasileira, ou seja, representantes dela. E estou chegando de Goiânia, preguei ontem lá na Assembleia da Convenção Batista Goiana, e também comemoração de 33 anos do seminário daquela convenção. E vim direto para pregar aqui, e amanhã eu tenho que pregar na igreja, de sorte que peço aos irmãos que orem. E nesse princípio aí, esses compromissos, eles são institucionais, então não tem como deixar de atendê-los. Mas é claro que daí para frente eu tenho que organizar, dar uma segurada, porque tem outras coisas que o pastor precisa fazer, e especialmente, principalmente, a mais importante de todas elas é o ministério, a igreja do Senhor, que é a base de todos nós, é a realidade que faz muito bem a nossa vida. De maneira que estar aqui com os irmãos, participar deste momento, desta noite, é para mim algo de grande relevância. Tenho aqui excelentes amigos, foi um período muito bom que passei aqui na região, e tenho uma amizade muito grande pelos irmãos e pela região. Sou muito grato a Deus, porque aqui Deus me abençoou muito, e isso eu não consigo deixar de agradecer a Deus e de reconhecer com alegria a boa convivência aqui com os nossos irmãos. Vamos ler a palavra de Deus para a nossa reflexão. Romanos capítulo 6, o versículo 22, que é o tema que está aí no programa da Assembleia, é a divisa desta Assembleia, e vamos então refletir, pensar um pouco sobre o que diz Romanos 6, versículo 22. E leio, portanto, o texto indicado. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Quero começar mostrando a grandeza do Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é fonte de vida. O Evangelho é comunicação do céu. O Evangelho é muito mais do que um recado.
O Evangelho é a mensagem da eternidade compartilhada com o tempo. O Evangelho, ele aponta para as virtudes espirituais, por ser o reflexo dos conselhos de Deus para aqueles que creem. Mas o Evangelho também, ele mostra algumas questões que nós não devemos delas nos esquecer. O Evangelho diz que o pecado, ele afasta de Deus. O pecado coloca uma barreira entre o homem e Deus. E o profeta Isaías, numa linguagem muito espetacular, ele disse que os nossos pecados, eles impedem que nos aproximemos de Deus, e eles também, ou seja, os nossos pecados, eles, na verdade, eles obstruem o nosso relacionamento com o próprio Deus. Mas é interessante que Deus providenciou a solução para o pecado. Deus providenciou a solução para que o homem pudesse livrar-se do pecado. E a solução é Jesus Cristo. É interessante que através de Jesus, o pecado, ele não mais tem influência na nossa vida. O pecado não é mais, ele não exerce um domínio sobre nós. Através de Jesus, a graça, ela marca a nossa vida. E o senhorio do Senhor é a principal referência para os ideais divinos, para os ideais espirituais. Este capítulo 6, se os irmãos observarem bem, ele tem como tema a santidade e a libertação do pecado por Cristo Jesus. Com Jesus surge uma nova humanidade. Com Jesus surge uma nova humanidade. O ser humano convertido, ele tem uma nova existência em Cristo. E, pois o sacrifício do Calvário nos permite vislumbrar expectativas novas, ideais novos, o sacrifício do Calvário, ele que é de dimensão eterna, ele nos projeta para uma realidade bem diferente daquela que era totalmente organizada e desenvolvida pelo pecado, ou através dele. Este pecado, sabemos que é terrível, e ele deturpa todas as coisas, ele deturpa tudo, até a lei justa e santa, que enfatizava as obrigações para com Deus, agora esta lei é vista como lei do pecado e da morte. Quando o mandamento, ele influencia a consciência do homem, emerge o pecado, surge o pecado, ou seja, a influência dele, e o homem morre. Só que em Cristo nós temos vida, e vida em abundância. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz o quê? Estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Conquanto através do pecado o homem, conquanto através do pecado a realidade da morte, ela é uma realidade presente na vida do homem, mas em Cristo, este homem, ele supera a morte, ele suplanta a morte, ele vence a morte, e ele então, como nos diz o texto, ele tem vida,
vida em abundância, ele vive para Deus. Queridos irmãos, existe uma distância enorme, fundamental, uma incompatibilidade entre a vida e a morte, pois viver e morrer são coisas antagônicas, são coisas irreconciliáveis, pois o salvo foi justificado por Cristo, consequentemente, justificado no pecado. A culpa que sempre acompanhou a realidade humana desde os nossos primeiros pais, ela não mais nos perturba, porque a graça de Jesus excede todas as coisas, e em Cristo nós somos conduzidos da morte para a vida, e em Cristo a graça, ela permeia o nosso ser, ela inunda a nossa alma, e a culpa não mais nos atormenta, porque o Espírito de Deus que está em nós, ele nos aquece, ele nos faz lembrar as maravilhas do Senhor, e ele nos conduz para os ensinamentos do Senhor, e através dele a alegria da salvação, ela é tão intensa que a culpa do pecado, ela é obviamente deixada de lado, ela fica para trás. Mas vale ressaltar que quando a antiga humanidade, representada na figura de Adão, que era e que é a figura proeminente da antiga humanidade, lá onde o pecado reinava, onde o pecado mantinha o seu império, onde o pecado tinha o seu trono, mas a Bíblia aponta para o segundo Adão, a Bíblia aponta para Jesus, a Bíblia aponta para o domínio do Senhor Jesus, a Bíblia aponta para o Senhor Jesus. E nesta nova aliança, com o advento desta nova humanidade através de Cristo, sendo Ele a figura principal, a essência, o segundo Adão, o homem novo, o homem da ressurreição, aquele que destronou o pecado, aquele que impôs uma humilhante derrota sobre o pecado. Ele mesmo disse que estar nele é ser incorporado à recém-humanidade, ou à recém-criada humanidade, a nova e saudável comunidade dos santos, e também incorporado, ligado a um relacionamento sobrenatural com Deus, nutrido de esperança, e esperança dos bens futuros, conforme preceitua o autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Que maravilha é a consciência de que nós não pertencemos à antiga aliança, mas à nova. A nossa referência não é o primeiro Adão, mas o segundo, Jesus Cristo. Naquele o pecado dominava, neste a graça impera. Naquele o pecado imperava, neste o pecado não tem nenhum poder sobre aquele que é nova criatura em Jesus, nova humanidade em Jesus, recriado pela graça divina para uma novidade de vida, para a esperança dos bens futuros, como nos diz o Novo Testamento. A nova aliança, ela nos assegura de uma forma maravilhosa as virtudes espirituais, e o mesmo autor aos Hebreus, ele disse que as virtudes espirituais, elas são melhores promessas. Hebreus 8, verso 6. Pois não estamos mais em Adão, repito, e sim em Cristo. Não somos um homem natural, mas espiritual. Nossa pátria não é a terra, mas o céu.
e não estamos mais debaixo do pecado, mas do senhorio de Jesus. O pecado escraviza, Jesus liberta. O pecado massacra, Jesus oportuniza. O pecado conduz ao inferno, Jesus aos céus. O pecado humilha, Jesus inda, levanta. O pecado maltrata, Jesus consola. O pecado, ele leva para a desgraça e Jesus para a graça. O pecado para a morte e Jesus para a vida. Que maravilha é saber que nós não somos de Adão, mas somos de Jesus. Nós não fomos só criados, nós fomos recriados. Nós não temos parentesco com o inferno, mas temos o nosso lugar seguro e garantido nos céus. Nós não perdemos a salvação, nós a temos por dádiva do Senhor e não a perdemos porque ela não está ligada a méritos e nem a deméritos humanos. Ela é dádiva preciosa, ela é presente nos céus, ela é entregue através da expressão da graça, o sacrifício de Jesus. Por isso, nós vamos meditar sobre o tema que os irmãos relacionaram para esta assembleia, que diz integralmente submissos a Cristo. Integralmente submissos a Cristo. E eu quero trabalhar exatamente o versículo. Entendendo que nele nós encontramos de maneira bem nítida todos os desdobramentos necessários para se provar que a vida integralmente ligada a Jesus é vida que tem referência, é vida que se constitui em um paradigma, em um espelho, é vida de produtividade e é vida que não está relacionada somente à dinâmica da terra, mas é vida que daqui adentra a eternidade e uma eternidade feliz. Mas integralmente submissos a Cristo, experimentando os efeitos da graça libertadora. Olha o que nos diz a primeira parte do versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado. Ora, somente Jesus liberta do pecado, e Jesus é a expressão máxima da graça divina, dos favores dos céus ou do favor imerecido de Deus. Libertados do pecado é o alvo da graça do Senhor, conforme Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Sendo Jesus o promotor desta graça, João 8, verso 36. Ora, sem Jesus não há graça manifesta, sem Jesus não tem como existir favor de Deus. Jesus é o promotor da graça e é a sua máxima expressão. Mas o que é graça? O que vem a ser graça? A graça é a divindade vestida de humanidade. A graça é Deus em Cristo vivendo a vida humana. A graça, ela está contida ou apresentada de maneira sublime, de maneira prática, ali no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. E lá diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e
nós vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho do Pai, a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Graça é Deus assumindo forma humana na pessoa do Filho e vindo para viver a vida do homem. Isto é graça. Mas também a graça é expressão de amor. É o nome dado ao Calvário, àquela cena do Calvário. É amabilidade, é favor, presente oferecido de boa vontade. A graça é perdão de uma dívida incalculável, mas a graça é o mais forte, estendendo a mão para o mais fraco e ajudando, soerguendo, levantando para uma vida melhor, diferenciada e com um sentido esplendoroso. Isso é graça. Um outro efeito da graça de Deus aqui no texto é a obediência. É a obediência. Se eu não sou obediente a Deus, eu não formarei ninguém que seja obediente a Deus. Se eu não amo a Deus, eu não vou formar quem ame a Deus. O conselho de Paulo é que sejamos obedientes a Deus, porque a obediência é uma resposta às ações, à influência, à presença da graça de Deus em nós. Jesus Cristo é o Senhor da vida, e Ele nos deixou muito claro que o pecado sempre estará presente neste mundo. O pecado sempre vai nos perseguir, mas o pecado jamais terá poder sobre nós, porque nós somos salvos. E o pecado é erro voluntário, uma questão de opção. Mas submissos integralmente a Cristo, evidenciando uma nova condição de vida. Evidenciando uma nova condição de vida. Olha a parte seguinte do versículo 22. E a parte seguinte diz o seguinte: transformados em servos de Deus. Esta é a nova condição de vida. Nós não somos servos de Deus porque quisemos ser. Somos servos de Deus por presente, por convite, por escolha dele mesmo. Nós respondemos a Ele, mas a iniciativa foi dele. Ele nos transformou em seus servos. Ora, se somos transformados em servos de Deus, é preciso que evidenciemos uma nova condição de vida. E esta nova condição de vida vai mostrar que nós estamos verdadeiramente e integralmente submissos a Jesus Cristo. A graça de Deus, ela não interage com o pecado. A graça de Deus é incompatível com o gosto de pecar, com o prazer de pecar. A graça de Deus é incompatível com isto. Então não pecamos? Pecamos, porque a Bíblia diz que se nós dissermos que não pecamos ou não temos pecado, nós somos mentirosos e fazemos Deus também mentiroso. É claro que somos pecadores, mas o pecado é um ato voluntário. O pecado não é uma imposição do inferno na nossa vida. O pecado não é uma ditadura do diabo na nossa vida. O pecado é com certeza um gesto, um ato voluntário, porque quem manda na nossa vida, quem tem domínio sobre nós, chama-se Jesus Cristo, e Ele não nos escraviza, Ele nos libertou e nos transformou em servos. E ser servos transformados por Jesus evidencia a nossa nova condição de vida. Ah, meus irmãos, esta nova criação de Deus,
em Cristo, selada pelo Espírito, Efésios 1:13 e Efésios 4:30. Ela tem nova natureza para uma novidade de vida, para ser diferente e fazer diferente. Pois o nosso velho homem em Cristo, ele foi crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que não mais vivamos ou sirvamos ao pecado. Então Deus, ao neutralizar na cruz o nosso velho homem, a antiga raça em Adão, ele cravou ali na cruz a herança também do pecado, porque ele queria que vivêssemos para ele em Cristo Jesus, como novos em Cristo, um novo homem, do homem ressuscitado, para uma vida diferenciada, para uma vida especial, para uma vida melhor. Isso ele mostra através do que disse Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 25 ao verso 32. Ele diz o seguinte, que esta nova criatura, este novo homem, esta nova raça, ou seja, este que é feito segundo o homem ressuscitado Jesus, não deve mais mentir, mas deve falar a verdade. Não deve mais deixar que a boca seja um instrumento para as palavras torpes, mas para aquelas que sejam hábeis para a edificação. Que não se deve mexer naquilo que não pertence, mas deve ser afeito ao trabalho, para construir com as mãos aquilo que vai oferecer a quem tiver necessidade. Que não deve dar lugar ao diabo, que não deve manter aquela opinião abraçada ao pecado, cultivando as lembranças do pecado e as suas práticas perniciosas, e deve-se imitar a Deus e seguir os conselhos de Deus. Mas avançando, integralmente submissos a Cristo, evidenciando a graça divina, os efeitos da graça divina, que é a libertação do pecado. Com certeza tendo uma nova condição de vida espiritual, porque fomos transformados em servos de Deus por Jesus. Mas também submissos integralmente a Cristo, refletindo as bases que instrumentalizam qualidade espiritual. E o que instrumentaliza qualidade espiritual é o arrependimento, é o quebrantamento e é o retorno à presença de Deus. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é afastar-se do pecado, da rebeldia, da desobediência. Arrependimento é voltar àquele que é a razão de nossa vida. O quebrantamento é rendição. O quebrantamento é a gente chegar à seguinte conclusão: não dá para lutar contra Deus, não dá para resistir a Deus, eu preciso me render, eu preciso me entregar. E o retorno a Deus é aproveitar este convite do Senhor e se deixar nas mãos do Senhor e desfrutar de sua amável presença. Esta realidade de arrependimento, esta realidade de quebrantamento e de retorno a Deus, nos leva para que a outra parte do versículo 22 diz: tendes o vosso fruto para a santificação. E o que significa isso? Tendes o vosso fruto para a santificação. Significa que nós estamos livres do pecado quando nos tornamos servos de Cristo. Significa que nós fomos purificados pelo Senhor Jesus, lavados pelo sangue do Cordeiro. Significa dizer que a nossa cidadania é no céu. Significa dizer que
nós temos uma origem, e a nossa origem é o Senhor, a nossa origem é o céu, a nossa base é o próprio Deus. Que maravilha! Em Cristo nós recuperamos a nossa origem. Em Cristo nós tivemos acesso à nossa base. Em Cristo o nosso caminho melhorou. Em Cristo o nosso caminho foi acertado. Em Cristo o nosso caminho foi caminho abençoado, caminho que conduziu à verdade, à alegria e à realização. Que maravilha! Tendes o vosso fruto para a santificação. E eu termino dizendo que quando somos integralmente submissos a Cristo, nós temos um alvo, ou focamos no alvo, e o alvo, o texto diz que é a vida eterna. Nós caminhamos aqui, os nossos pés estão aqui, mas o nosso coração, a nossa mente estão no alvo supremo, e o alvo é a vida eterna. O homem santificado é mais feliz na jornada cristã. Os desafios espirituais não são pesados e nem desenvolvidos por obrigação. Fluem as coisas que acompanham a salvação. A antiga escravidão ao pecado estava debaixo do domínio da lei, tendo como preço a morte, mas a nova vida, condição de subordinação a Deus, como salvo, como servos, debaixo do domínio da graça, tem como resultado o carisma, a salvação, o dom de Deus, o presente supremo, a salvação eterna, que é o alvo daqueles que são submissos a Jesus Cristo. Portanto, não nos deixemos levar pelos dissabores da vida, não nos deixemos levar pelas dificuldades da terra, não vamos deixar que as lutas daqui roubem de nós a certeza deste alvo supremo que é a salvação, deste alvo bendito que é a bênção, a dádiva maior, o milagre maior, a redenção de nossa alma. Temos lutas? Temos. Enfrentamos dificuldades diversas? Enfrentamos. Mas a palavra gloriosa nos desafia que ninguém sofre mais além do que pode suportar. E ela também nos diz que as lutas desta vida não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Portanto, não nos deixemos envolver com as coisas pequenas daqui. Avancemos na direção do que há de mais glorioso, de mais sublime, e isto que há de mais glorioso e sublime é o foco de cada um de nós, e o nosso foco é a vida eterna, e o nosso foco é o que Deus tem reservado para nós na glória celestial. Portanto, meus queridos irmãos, igrejas da Associação Batista Pioneira, o salvo vive debaixo da graça e não do pecado, porque ele é submisso a Jesus Cristo. O senhorio do Mestre na vida daqueles que creem é algo que motiva, é algo que traz leveza, é algo que nos desafia a prosseguirmos, é algo que nos encanta, porque no Senhor nós temos muito mais do que imaginamos e pensamos. Que cada um de nós viva inteiramente submisso a Cristo Jesus, o Senhor, experimentando os efeitos da graça libertadora, evidenciando uma nova condição de vida, refletindo as bases que instrumentalizam
uma vida melhor com Deus e focando no alvo, e o alvo é a salvação, a vida eterna. Li no livro de Eduardo Galeano o seguinte, o livro dos abraços de Eduardo Galeano. Eu li nesse livro o seguinte, que um pastor foi participar de um movimento, de uma cruzada, de um trabalho de evangelização com os índios. E esse pastor juntou-se à equipe e foram à aldeia. Chegando lá, eles procuraram o cacique da aldeia. E o cacique tinha fama de ser um homem muito hábil, um homem inteligente, de uma sabedoria enorme. E então, eles foram até o cacique. O cacique recebeu o grupo muito bem, e o grupo pediu licença a ele para apresentar a ele o que seria apresentado aos índios. E então ele colocou-se à disposição para ouvi-los, e eles apresentaram na língua dos índios todo o conteúdo que eles falariam aos índios. Quando terminaram, eles esperaram que o cacique falasse alguma coisa, e o cacique silenciou-se. E ficou aquele silêncio demorado, e nada do cacique falar, e eles aflitos para ouvi-lo, até que, em alguns instantes, o cacique quebrou o silêncio e disse a eles o seguinte: vocês coçam bem, e vocês coçam muito. E aí parou. E eles ficaram querendo ouvir a conclusão. Daí, alguns instantes mais, o cacique conclui dizendo: mas onde vocês coçam, não coçam. Vocês coçam bem, e vocês coçam muito. Mas onde vocês coçam, não coçam. O que eu quero dizer com isso? Se não formos submissos a Cristo, coçamos onde? Não coça. Se aquilo que nós fazemos não for para a glória do Senhor e abençoar vidas, coçamos onde? Não coça. Se nós não acreditarmos que o pecado não tem poder sobre a nossa vida, coçamos onde não coça. E se a nossa vida, conquanto seja limitada e falha, mas se ela não focar naquele que é perfeito, e se não colocarmos em prática o que o perfeito deixou para melhorar as nossas limitações, nós sempre vamos acabar coçando onde não coça. Por isso que nós não pertencemos mais à raça criada em Adão, mas à raça recriada em Jesus. Nós não somos desta terra, nós somos do céu, conquanto estejamos aqui. A nossa cidadania não é esta, mas é aquela. E nós temos a garantia de que estamos aqui por passagem, mas chegaremos em casa um dia. Somos submissos a Cristo, porque a graça nos libertou. Somos submissos a Cristo, porque nós não vivemos subordinados ao pecado. Somos submissos a Cristo, porque temos nele o referencial da vida. Somos submissos a Cristo, porque somos salvos.
E a salvação é a garantia que temos para o tempo e a eternidade. Por isso possamos onde gosta. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado. Pastor Padre, obrigado pela oportunidade, um prazer, e ore por nós, e pelos desafios da convenção brasileira. You are
Amém? Satisfeito e feliz com a Assembleia Anual da Associação Batista Pioneira, realizada aqui na Terceira Igreja Batista em Abirité. Fiquei contente, e fomos ricamente abençoados com a presença do pastor Bruno Festas, com a presença do nosso querido pastor, Hamilton Vargas, diretor executivo da Convenção Batista Fluminense, com a presença do pastor Vanderlei Marins, presidente da Convenção Batista Fluminense, da Convenção Batista Brasileira, que foi o mensageiro da Assembleia este ano. Nós estamos felizes, por saber que o povo batista pioneiro tem apoiado o nosso trabalho, tem apoiado as nossas ideias e tem caminhado junto com a diretoria da Associação Batista Pioneira. Nós estamos também alegres pela parceria entre a Associação Batista Pioneira e a Convenção Batista Fluminense, do Departamento de Evangelismo e Missões, da pessoa do pastor Bruno, pela Missão Batista Pioneira, ali na localidade de Mitilema, na divisa do município de Pádua com a cidade de Piramitinga. Esta missão estará abençoando vidas ali naquela localidade. Obrigado à Convenção Batista Fluminense, obrigado aos batistas pioneiros pelo apoio, pelo carinho, pela realização dessa grande festa aqui nesse local. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Louvado seja o nosso livro, para vir aqui à frente, por favor. Meus pares, Pastor Márcio, primeiro vice-presidente, por favor, venha aqui à frente. Pastor Eli Rodrigues, segundo vice-presidente. Irmã Eli, irmã Geliane, irmão Adilson, que tal? Doutor Almir, nós irmãos para estarem aqui à frente, nós queremos, meus irmãos, Pastor Eli, saiu? Nós queremos, como diretoria da ABAP, agradecer a presença de todos aqui nesta noite, durante todo esse dia, os irmãos que vieram de longe, os irmãos que vieram de perto, aos colegas pastores que vieram lá de Alcântara, acompanhando o pastor Vanderlei, pastor Wellington, agradecer também a Renata, a sua equipe, muito obrigado
a terceira igreja batista aqui em Peribé. Obrigado por ter nos acolhido aqui, o pastor Giliel, né? A equipe toda aí que fez aquele almoço delicioso, né? Que nos atendeu aqui com tanto carinho, com tanto amor. Muito obrigado, né? Por tudo que vocês fizeram pela Associação Batista Pioneira. Ao pastor Vanderlei, né? Que sempre atende aí o nosso convite. Obrigado, pastor. Está sempre ao nosso lado, nos apoiando. Leve também o nosso agradecimento a toda a convenção que tem apoiado o nosso trabalho, por essa parceria agora, né, junto ali à Missão Batista Pioneira, no bairro de Mitilema, Divisa de Pado ali com Pirapitinga. Obrigado a todos pela presença, aos visitantes, né, aqueles que são de outras denominações, obrigado pela presença de vocês aqui. Nós vamos orar, né, encerrando esse trabalho nesse dia, nessa noite. E eu quero convidar, né, a irmã Maria Elisa, que está aqui à frente. Ela vai estar orando, né, agradecendo a Deus por tudo, né, que Deus tem feito pela vida da nossa associação, por tudo que Deus fez, né, ao longo desse dia, por ter falado aos nossos corações aqui durante todo o dia. Pela mensagem que o pastor Vanderlei nos trouxe, como Deus falou essa noite dos irmãos, que possamos realmente, né, estar integralmente submissos à festa.